Olá, pessoal. Bom dia. Como vocês estão? Tá tudo bem aí? Como que tá o tempo? Tá frio? Tá chuvoso? Fala aí para mim nos comentários. Fale também de onde você está me ouvindo, assistindo. De repente, você está no interior da cidade ou no litoral e também um local onde você está, se está na sua casa, no seu trabalho, na academia, da faculdade, enfim. Eu quero saber onde que estão os meus inscritos, as pessoas que me visualizam, onde elas se encontram. Pessoal, hoje eu quero iniciar uma série de vídeos sobre as virtudes escassas. Isso mesmo que você ouviu. Gente, o mundo está muito carente de virtude. E antes de começar esse vídeo, como deve, eu vou te dar qual que é a definição da palavra virtude que eu achei aqui, tá? No nosso dicionário amado aqui virtual. E eu quero que vocês vejam que é isso aqui que eu vou falar no meu vídeo, tudo bem? Ó, de acordo aqui com o que eu vi, virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo que o indivíduo tem, ou uma disposição que ele tem de praticar o bem. Toda vez que a gente fala de virtude, a gente está falando de coisas boas que as pessoas têm e elas praticam para com o próximo, até mesmo para com elas mesmas, certo? E eu tenho observado, gente, que o mundo ele está cheio de maldade. E a cada dia que passa, as virtudes estão ficando cada vez mais escassas. A cada dia que passa, as pessoas estão tendo menos qualidade, ou elas estão até mesmo se sentindo envergonhadas por ter qualidades boas ou por exercer essas qualidades. Então, eu vou começar a minha série hoje. Durante toda a semana, cada dia eu vou estar falando sobre uma virtude diferente, tá bom? As características dela. E você vai analisando se eu estou certa, se eu estou errada, se você concorda comigo que está faltando muito no mundo essas virtudes, se você possui essa virtude, se as pessoas que você conhece possuem mais ou menos, ou você gostaria de possuir, enfim, quando eu estiver falando de virtude, eu vou estar falando de qualidade, de características boas, tá? Porque cada pessoa, ela fala de um jeito o que é virtude, né? Por exemplo, a Bíblia, ela trata a virtude com uma outra palavra. As pessoas trata a virtude com uma outra palavra. Uns falam que é qualidade humana, outros falam que é característica, outros falam que é coisa boa que a pessoa tem dentro de si. Então não importa o nome que você dê, estamos falando de uma mesma coisa, tá bom? Virtudes, virtudes escassas. Olha, eu coloquei uma lista das virtudes que estão escassas nesse mundo. Eu não vou falar de todas em apenas um vídeo. Cada vídeo eu vou estar falando de uma. Mas a campeã entre todas que eu analisei é essa, o amor. Olha aqui. Gente, o amor é uma virtude e é a maior de todas, né? As pessoas também falam que o amor é o maior de todos os sentimentos, né? As pessoas veem o amor como sentimento, mas se a gente for ver, gente, o amor é muito mais atitude do que palavras ou do que sentimento. Porque é fácil você sentir amor. Agora, você demonstrar amor com atitude já é outra coisa. E o amor, na minha opinião, né, gente? A minha opinião não é oficial. Para mim, é uma das virtudes mais difíceis de ser praticada. Isso se ela não for a mais difícil de todas. Sabe por quê? Ó, por causa disso. É difícil, gente, você amar uma pessoa que te ama. A própria Bíblia diz que se você amar aqueles que te amam, que recompensa terá? Gente, você amar uma pessoa que é boa, que é legal, que dá as coisas para você, que te faz bem, qual é a dificuldade nisso? Apesar do jeito que o mundo tá, até as pessoas mais legais, as outras têm dificuldade de amar. A gente às vezes tem dificuldade de amar até aquela pessoa que ama a gente, que faz o bem pra gente. Porque, como eu já falei, o amor é muito mais do que um sentimento, do que ter uma qualidade no seu caráter, na sua personalidade. Ele é demonstrado com atitude, ele é demonstrado a cada dia. E não é fácil você amar sempre. Às vezes você pode estar amando alguém hoje, mas a pessoa fazer uma coisa que te aborrece, amanhã você já não está amando mais. E às vezes nunca mais conseguir amar essa pessoa. Porque no decorrer da nossa vida, tem pessoas que fazem coisas terríveis com a gente. Que às vezes a gente perde o amor, né? E a Bíblia fala que o amor, ele esfria. Alguns falam que o amor, ele morre.
Bom, eu tenho esse conflito dentro de mim, né? Eu não sei se o amor morre, eu não sei se o amor esfria, eu só sei, ou se acaba, eu só sei de uma coisa, que o amor é uma virtude escassa. Tanto que Jesus falou que no final dos tempos isso iria esfriar. É o que a gente está vendo aqui no mundo, né? As pessoas amam aquelas que amam a ela. Então é fácil amar uma pessoa que é boazinha. É difícil a gente amar aquela pessoa que odeia a gente, que faz o mal pra gente, que passa rasteira pra gente. E quando eu falo isso, tá, gente? Eu não tô aqui dando lição de moral, ou como aquela pessoa, nossa, como ela ama pra caramba, ela ama todos os inimigos. Isso é uma matéria, gente, que todo mundo, a princípio, é reprovado. Isso é uma matéria que a gente tem que aprender a cada dia. Não é fácil, gente. Não é fácil amar aquela pessoa que te fez mal. Jesus até falou, amai os vossos inimigos, né? É muito bonito isso na Bíblia. E a pessoa que amou os nossos inimigos foi Jesus. E depois de Jesus, gente, teve os apóstolos, né? Teve algumas pessoas, mas é difícil hoje em dia, na sociedade que estamos, amar aquelas pessoas que odeiam a gente, que detestam a gente, né? Que prejudicam a gente de graça. E é uma virtude que eu tô tentando treinar também na minha vida. Porque quando eu estiver falando aqui de virtude, tá, gente? Eu não tô dizendo que eu tenho todas as virtudes. Todo ser humano tem alguma virtude. Ainda que ele não saiba que tem, ainda que ele não exerça, mas ele tem. Porque não existe um ser humano totalmente mau. Entendeu? Todo ser humano tem alguma virtude, mas às vezes ele não alimenta essa virtude. Por isso que você não vê a virtude nele. Mas quando se trata do amor, gente, para mim é a virtude mais difícil. Né? Porque é fácil falar de amor. O amor é falado nas músicas, nas poesias, nos romances, né, gente? O amor é falado nas novelas, no dia a dia. O marido fala que ama a esposa o marido, o irmão, o outro. Mas depois, quando começam as brigas, né? Será que esse marido ama essa mulher, a mulher ama esse marido? Entre os irmãos, né, de sangue. Será que quando o pai morre e deixa uma herança, será que esses irmãos continuam se amando? A gente vê o contrário, né, gente? Né? Entrou herança no meio, dinheiro no meio, as pessoas mudam, o amor acaba, né? Tem até aqueles que falam assim, que quando a fome entra pela janela, o amor sai pela porta, ou vice-versa, né? Porque não há amor que resista à fome, à falta de dinheiro. Enfim, muita coisa é falada. O amor, gente, eu acho que é uma das virtudes mais faladas, né? Pelo ser humano, nos poemas, nas músicas, né? Como o amor ele é celebrado na música, não só a presença dele, como a falta dele, como o excesso dele, como a falta de administração correta dele. Enfim, gente, amar, para mim, é um dos sentimentos, uma das virtudes mais difíceis de ser praticada, que eu ainda estou aprendendo com Jesus. E eu aconselho você a também passar a exercitar essa virtude, mesmo que a princípio você não consiga, né? Como eu estou tentando até hoje, amar os inimigos, que você também procure cultivar isso dentro de você. Porque o que a gente sabe a respeito de virtude? Que você pode passar a possuir. Tem virtudes que estão implantada dentro da pessoa, né? Já é uma marca registrada da pessoa. Mas tem a virtude, gente, que você pode adquirir. Tanto que a gente usa o termo cultivar, né? Então vamos tentar cultivar o amor aí. Tá difícil, né? O mundo tá feio, as pessoas por qualquer coisinha entram em conflito, em briga, ficam de cara virada. A gente também, não vamos ser hipócrita, né, gente? A gente também tem um momento que a gente não gosta das pessoas, que a gente rejeita as pessoas, quer ver certas pessoas longe da gente, principalmente quando a gente fica sabendo que essas pessoas fizeram coisas terríveis para outro ser humano. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer, nossa, eu amo todo mundo me ama. Gente, isso é mentira. É uma virtude que todo ser humano tem que aprender a cultivar e exercer. Porque às vezes você exerce com quem ama você, mas você não exerce com quem não te ama, com quem te detesta. Hã? É aí que nós somos reprovados, né? Porque todo mundo ama alguém nessa vida, né? Por um motivo ou por outro. Mas eu estou falando do amor exercido em todas as formas, em todas as situações. E essa situação de amar os inimigos eu estou aprendendo com Jesus, porque não é fácil, tá bom? Tem pessoas que a gente olha aí, que você vê fazer coisas com as outras, se a gente pudesse, tirava essa pessoa do planeta, né? Porque nós, seres humanos, temos isso. Outra coisa a respeito da virtude, né? Podemos exercitar, né?
É fácil amar quem nos presenteia, né? Aquela pessoa que está dando coisas pra gente. Eu conheço um grupo de pessoas que elas tratam muito bem aquelas pessoas quando estão recebendo alguma coisa. Mas quando é negado um favor a elas, né? Ou por algum motivo você não pode atender a pessoa naquele momento, aquela pessoa muda. Porque esse tipo de amor, gente, não é um amor, né? É um sentimento interesseiro. O amor, ele é puro, ele é verdadeiro, ele não pede nada em troca, né? Para a gente saber qual que é a característica do amor, basta a gente ler o livro de Coríntios, né? Do apóstolo Paulo, que ele fala sobre o amor. Ele fala o que é o amor, o que não é. Gente, o amor, ele é um sentimento puro, ou uma qualidade, uma característica. Mas amor, gente, não é se dar mal para ver o outro bem. Amor não é se anular, tá? Tem muita gente que está pronunciando aí aos quatro ventos que ama, que fez coisas porque ama, né? Tem gente que arranca a vida do outro dizendo que ama. Gente, isso não é amor, isso é doença. Tem muita coisa que a pessoa diz que é amor, né? Que ela denomina amor e não é amor. A gente tem que ter uma cabeça boa para saber diferenciar. Tem pessoas que estão presas num casamento, numa união abusiva, né? Você já sabe, eu não sei se eu posso falar aqui, de muita exploração em que só um lado é beneficiado. E aquela pessoa que está só dando, só oferecendo, só fazendo coisa para o outro, acha que está amando por ela e por outro. Gente, não existe isso. Amar por mim e pelos outros. Né? Tanto que Jesus disse é amar o próximo como a ti mesmo. É uma situação igualitária, de equilíbrio. Pessoas desequilibradas, que fazem coisas terríveis aí no mundo e tá dizendo que fez por amor, gente, isso não é amor, tá bom? A pessoa fala que é amor porque ela quer se justificar. Tem muita gente que acaba com a vida do outro dizendo que ama. Tem muita gente que é um peso na vida do outro e está dizendo que ama, tá bom? E nunca queira cometer a besteira de amar pelo outro. Você tem que amar na medida certa. E a medida certa não é aquela que eu estou determinando, é aquela que Deus determina. Primeiro, amar a Deus. Depois, ao próximo, ó, como a ti mesmo. Ó. É uma via de mão dupla. Eu sei que para você amar uma pessoa, você não depende que ela te ame. Mas quando Jesus falou assim, amar o próximo como a ti mesmo, é para que você não ficasse uma pessoa desequilibrada a ponto de querer amar pelos outros. Existem muitas mulheres por aí que ficam querendo amar pelo marido. E ela acha que ela está fazendo a coisa mais linda do mundo. Negativo. Você está se exterminando. E não foi esse tipo de amor, né, que Jesus falou. Tem muita gente até que pega aquela parte de Coríntios, né, que Paulo fala, né, que Jesus amou a igreja, que se entregou por ela, e que a mulher deve amar o marido. Mas a gente tem que tomar cuidado, gente, com as expressões que a Bíblia usa. Entendeu? Porque Jesus, ele nos amou a ponto de dar a vida dele. Mas ninguém está pedindo que... Jesus não está dizendo que você tem que pegar, abrir mão da sua vida por causa do outro. Esse termo da vida é que o apóstolo Paulo quis dizer que o amor de Deus se diferencia de todos os demais. Deus não está mandando você se prejudicar para amar ninguém, não. Tá bom? Então toma muito cuidado com tantas versões aí que a pessoa fala, tudo são formas de amor. Gente, nem tudo é forma de amor. Nem tudo são versões de amor. Isso parece ser muito bonito, parece ser muito poético, mas na vida real prejudica as pessoas, causa ferida, causa sequela, tá bom? Do amor tem muita coisa para se falar. Eu não sou mestre no assunto. Tudo que eu sei do amor é aquilo que a Bíblia me fala, que Deus falou, que eu vivencio no meu dia a dia, que eu vejo na sociedade, na vida das pessoas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou encerrar por aqui, ficou um pouco longo. Mas quando se fala de virtude, gente, vem muita coisa, muito exemplo. Quem sabe eu possa estar em outra oportunidade falando sobre o amor. Eu não me sinto a pessoa mais indicada para isso. Porque se tem pessoa que tem que aprender a amar, sou eu. Né? Porque para amar como Deus quer que nós amemos, nós temos que aprender isso durante toda uma vida, praticando a cada dia. Porque não é uma matéria que você aprende uma vez e não precisa aprender mais. Você tem que aprender a cada dia. Ó. E amar também tem a ver com renúncia. Mas quando eu falo renúncia, a gente toma cuidado, tá bom? Renunciar não é anular. Tá bom? Não é colocar o outro acima. Não esqueça, é o próximo como a ti mesmo. Qual é o sentido dessa palavra? Isso quer dizer que se você não vai fazer mal a você, você também não vai fazer mal ao próximo. É isso que Jesus quis dizer, tá bom? Esse amor, beijinho, beijinho, sentimento, abraço,
Isso aí, gente, ó, qualquer um pode fazer mesmo sem amar, tá bom? Ó, o amor vai muito mais além disso. Muito mais do que um sentimento, do que uma qualidade. Gente, o amor você vê na atitude, tá bom? Tem pessoas por aí muito fingidas, dizendo que ama e fazendo coisas terríveis com o ser humano, até mesmo contra si mesma, dizendo que é amor, tá? O que é abuso, chamando de amor o que é exploração. Toma muito cuidado, tá bom? Muito obrigado. Deixa seu like aí, se inscreva. Comenta aí qual o conceito que você tem da palavra amor. Você acha que o amor é uma virtude? Você tá conseguindo amar? Tá difícil? Você pensa como eu, que amor é uma coisa difícil de se ter em todas as circunstâncias? Eu quero saber o que você pensa, tá bom? Muito obrigado e até mais.